consumidor e o cristianismo é o tema que quero compartilhar com você nesta oportunidade. Ao longo da história da humanidade, uma realidade tem se repetido. De uma forma geral, nós seres humanos queremos ter algum tipo de relação com um Deus. Queremos agradar a esse Deus. Qualquer que seja a ideia que se tenha de um Deus, é da natureza do ser humano construir uma boa relação com esse Deus. Por ter a eternidade no coração, o espírito humano leva consigo o pressentimento da existência de um ser superior e o deseja. O romancista russo Fyodor Dostoiévski disse que há no homem um vazio do tamanho de Deus. Essa constatação é comum em qualquer época da humanidade. Onde quer que exista um ser humano respirando, por mais selvagem que ele seja, seus olhos não deixarão de se elevar ao céu em busca daquele que tudo criou. A dimensão desse anseio do ser humano por um Deus encontra-se sintetizada na imortal frase de Santo Agostinho que disse: Senhor, criaste-nos para vós, e nossa alma vive inquieta enquanto não repousa em vós. Assim é que o homem tem se perguntado: como adorarei ao Deus Altíssimo? Terei que me apresentar diante de Deus com oferendas? Terei que me apresentar diante de Deus com presentes? O que darei a Deus por todos os benefícios que Ele me tem feito e pelos benefícios futuros? Quando lemos a história das religiões passadas e presentes, ficamos sabendo que o homem nunca duvidou em pagar o que for necessário para estabelecer uma boa relação com o seu Deus e com os assistentes desse Deus, quer sejam anjos ou outras entidades. Oferendas, presentes em bens, em dinheiro e em várias modalidades de sacrifício, até de sangue, têm sido prática como forma de responder positivamente a essa demanda. Nós não ficamos nem um pouco surpreendidos, porque esse procedimento típico de fazer negócio com um Deus tem sido ensinado e tem sido praticado no passado e nos dias de hoje em não poucas religiões que seguem os mesmos conceitos, os mesmos métodos da antiguidade. Aos que creem que existe um Deus, porém não se preocupam em conhecer esse Deus como ele é e como ele se revela em sua palavra. Então, fórmulas de relação com Deus para se experimentar a paz com o Criador são inventadas. Por exemplo, fazemos um autoexame religioso e concluímos que somos maus e que necessitamos pagar algo para estarmos de bem com Deus. Assim pagamos com nosso tempo, pagamos com nosso dinheiro ou com determinados comportamentos que são verdadeiras concessões à nossa inteligência. Afinal, em uma sociedade de consumo como a nossa, interessa-nos receber algo em troca de um preço determinado ou a determinar. Porém, frente a todas estas estratégias humanas, Deus declara em sua palavra: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus? A relação com Deus é simples. 3 coisas apenas Deus nos pede. 3 coisas que podem nos transformar na pessoa mais feliz da terra, qualquer que seja a nossa atual situação. A primeira: fazer justiça. Fazer justiça é próprio dos justos, porém os justos não o são por seus méritos, porque Deus é que nos justifica, porquanto Jesus o Filho pagou na cruz o preço da nossa justiça, e agora, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim nos tornamos aptos a fazer justiça. A segunda coisa que Deus pede ao ser humano é amar a misericórdia. Amar a misericórdia é possuir um coração bondoso que deseja misericórdia.
temos recebido de Deus a sua misericórdia. Deus tem nos tratado com muita paciência, uma enorme paciência. Agora, caríssimo amigo, como recebemos de graça a misericórdia de Deus, Deus pede e Deus espera que nós compartilhemos misericórdia para com o próximo. Se amar a misericórdia, então, é o que Deus pede, vamos fazer da misericórdia mais do que uma realidade. Vamos fazer da misericórdia um sistema de vida, um estilo de viver, compadecer, ajudar, cuidar, ser compreensivo, ser paciente, sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram, ser uma mão estendida, a mão de Deus, tanto para as pessoas boas, como também para as pessoas más. Jesus disse: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. São ainda palavras de Cristo. É melhor dar do que receber. Nos idos de 1949, a irmã Anne-Marie de la Pénitence, da Ordem Terceira de São Domingos, disse a uma amiga: caríssima amiga, agradeçamos a Deus por tudo. Seu trabalho é admirável. Ele conhece melhor do que nós aquilo de que precisamos. Não guardemos rancor nem indignação. Consideremos aqueles que nos fazem mal nossos benfeitores, pois eles nos trazem méritos. Oremos para que Deus os cubra de bênçãos. Devemos amá-los de acordo com o coração do Cordeiro de Deus, que perdoou seus carrascos quando estava pregado à cruz e disse: Pai, perdoai-os, pois não sabem o que fazem. Muito bem, amemos então a misericórdia. A terceira coisa que Deus pede ao ser humano é que a pessoa ande humildemente com Ele. Parece-nos que de tudo o que Deus nos pede, isto é o principal: andar humildemente com Ele. Reconhecer que Deus é o Senhor não é um conceito que eu posso desenvolver, senão uma realidade do próprio Deus e sua revelação. Quem somos nós diante de Deus? O que é que podemos oferecer a Deus que tenha valor, se até nossa própria vida não é nada diante da sua grandeza, diante da majestade de Deus? Meu amigo, aqui está o segredo para que você tenha um excelente relacionamento com Deus: andar com humildade diante dele. O relacionamento com Deus é realmente muito simples. É por isso que eu sempre me pergunto: por que será que pessoas dificultam o relacionamento com Deus? Por que será que pessoas colocam pedágios e estipulações do tipo: você tem que fazer um voto financeiro, você tem que dar isto ou aquilo para a igreja, você tem que fazer uma oferenda? Ao finalizar esta mensagem, eu quero que você entenda claramente que Deus nos oferece uma realidade, a realidade dele, a realidade de Deus por meio da sua palavra. E você já pôde observar que a realidade de Deus nem sempre é compatível com a realidade apresentada por muitos como sendo a realidade de Deus. Deus ama você. Deus está cuidando de você. Deus é o seu protetor. Está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu amigo, Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus não está interessado em sua carteira. Deus não está interessado em sua conta bancária. Deus não está pedindo ou exigindo que você venda seus bens. Deus não está pedindo, Deus não está exigindo que você venha oferecer seus bens para alguma igreja, para algum santo, para alguma entidade. 3 coisas apenas Deus pede. A primeira, que você faça justiça. A segunda, que você ame a misericórdia. E a terceira, que você ande humilde diante dele.
A consequência dessa prática é que desfrutamos e experimentamos não apenas a tranquilidade de nossa consciência, mas experimentamos o viver com a paz de Deus, paz que ultrapassa todas as fronteiras, todo o entendimento. Esta mensagem é um convite de Deus. Mais que um convite, esta mensagem é um chamado de Deus para você. Deus quer compartilhar com você da sua grandeza sem limites e do seu poder. Ao responder sim a esse chamado, você receberá de forma sobrenatural a força do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, para que esse querer de Deus se torne uma realidade em seu viver diário, se torne uma realidade no seu dia a dia. Ao efetivamente encerrar esta mensagem, eu quero convidar você para selar este momento de fé com uma oração a nosso Deus e Pai. Ó Pai, Pai nosso que estás nos céus, graças te damos, porque o Senhor tornou tudo tão simples para nós, para que nós andemos contigo. Então, Senhor, reconhecendo a nossa condição e os nossos limites, queremos dizer ao Senhor que acreditamos em Tua palavra e pedimos que o Espírito Santo possa estar realizando em nós o Teu querer, de forma plena, de forma total e irrestrita. Assim, voluntariamente, ó Senhor, nós abrimos nossos corações e abrimos nossas vidas para esse agir do Espírito Santo, a fim de que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam tocados pelo Teu poder, sejam plenos do Teu amor. Assim, Senhor, graças te damos, e em o nome poderoso de Jesus Cristo, nós oramos, agradecidos. Amém. Amém.